Queridos irmãos e amigos, boa noite. Somos a Igreja Batista do Jardim Guanabara, uma comunidade a serviço de Deus e da vida. E esse é o nosso culto de toda quarta-feira, às 19h30. Que esse culto seja um canal da graça de Deus sobre a sua vida. Que estar aqui conosco, partilhando do louvor, das orações e da palavra, seja uma grande bênção para você. E vamos iniciar esse culto louvando ao Senhor com o nosso ministério de louvor. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Deus te abençoe. Te ofertamos, Senhor, tudo. Ainda é pouco, mesmo que dessemos a nossa vida, por Ti seria pouco, Senhor. Queremos Te ofertar muito mais. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a Ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a Ti, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Te adoramos, Senhor, adoramos o Teu nome, ó Pai. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar.
quero ler para vocês a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 10. Lucas 9, 10 em diante. Diz assim a Bíblia: Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então, ele os tomou consigo e, retirando-se para uma cidade chamada Betsaida, Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: Mandem embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: Dê-lhes vocês algo de comer. Eles disseram: Temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: Façam-nos sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Vamos orar? Pai querido, agora que lemos a Tua palavra, fala ao nosso coração, nos edifica com a Tua palavra, porque só o Senhor pode nos trazer o alimento espiritual e renovar a nossa fé e o nosso ânimo. Em nome de Jesus, amém. Eu quero falar para vocês sobre o milagre da multiplicação. E quando eu leio esse texto, eu destaco algumas coisas maravilhosas sobre como enfrentar as contingências mais difíceis, enfrentar esse nosso momento difícil de luta contra o coronavírus e como experimentar o milagre da multiplicação. A primeira coisa que a gente vê é que depois de um dia cansativo para Jesus e os seus discípulos, quando eles se deslocam para Betsaida a fim de descansar, chegando lá encontram uma multidão. E essa multidão sedenta de uma palavra, sedenta e faminta de uma palavra de fé, com muitos enfermos esperando uma cura, ou seja, pessoas ali numa realidade de necessidade. Diz a Bíblia que eram praticamente 5.000 homens. Como as mulheres e as crianças não eram contadas, podemos imaginar aí uma multidão de pelo menos umas 10.000 pessoas. E Jesus então para e atende a multidão. Diz o texto que ele as acolheu, falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os enfermos. Ou seja, Jesus era movido de compaixão. Essa é a primeira lição. Precisamos ser movidos de compaixão. E compaixão é se importar com a dor alheia, assim como Jesus se importou. E amar não só de palavras, mas de atos. É fazer algo para minorar a dor, para trazer socorro, saúde e vida para quem está sofrendo. Aquela população era uma população massacrada. Era da Galileia, uma região pobre. Vivia um momento onde os impostos, inclusive sobre a pesca, estavam sobretaxados. Na ambição de fortalecer o Império Romano, os romanos não titubeavam e assolavam aquele povo humilde com impostos cada vez mais altos. Viviam uma opressão, uma situação de injustiça e de violência. Ou seja, um povo adoecido, oprimido, castigado, com muitos doentes. Jesus se comove com aquilo, se importa com eles, não vê a hora e então começa a acolhê-los e a atendê-los. A vida se constrói com compaixão. Começa dentro de nossa própria casa.
e se estende por onde nós formos, naquilo que fizermos. Compaixão. Imagine se você entender que tudo que você faz na vida, até a sua profissão, a sua ocupação de trabalho, se você compreender isso numa perspectiva de compaixão. Entender que além de um ganha-pão, é uma forma de servir. Como as pessoas que têm trabalhado nas clínicas, nos hospitais, alguns estão há 30 dias sem ver a sua família, movidos por compaixão. A realidade se constrói com compaixão. As relações se fortalecem com compaixão. A vida se faz com compaixão, não com poder, não com glória humana, não com vaidade, não com egoísmo, não defendendo só o seu, cada um por si e que o diabo carregue o último. Não. A vida se constrói com compaixão. Nesse momento, todos nós estamos sendo desafiados a uma vida de compaixão, a nos importar com a dor alheia, seja uma questão física, seja apenas oferecer um ouvido, fazer uma oração, se importar com o outro. Então fica essa primeira lição. Temos que ser movidos por compaixão como Jesus foi. Depois, de uma certa altura, os discípulos chegaram para Jesus e falaram: olha, a multidão está aí, não tem comida, não tem como pousar toda essa gente, manda esse pessoal embora. Diz para eles: ó, foi muito bom, estou dando uma mensagem boa para vocês, curei alguns enfermos, mas agora vocês têm que ir, porque eu não tenho comida e eu não tenho aonde repousar vocês essa noite. E aí Jesus os surpreende e olha para aqueles homens e diz: façam vocês isso. Deem vocês alimento para a multidão. Ou seja, Jesus coloca-os diante da sua impossibilidade e manda-os fazer algo. Agora, como fazer algo diante daquilo que é impossibilidade? Como fazer algo se você não tem nada? E aí que está essa grande lição do milagre de Jesus. Jesus é aquele que pega o que nos é impossível, aquilo que é impossibilidade, aquilo que é nada, e quando nós oferecemos aquilo, ele multiplica. Ele multiplica a partir do que é impossibilidade e do que é nada. Os homens olham para Jesus e falam: olha, nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Ou seja, impossível. Jesus então faz coisas fantásticas. Primeiro delas, ele pede que pegue aquela multidão de mais ou menos umas 10 mil pessoas, porque 5 mil homens, contando agora com mulheres e crianças, em torno de umas 10 mil pessoas. E pede que todos fiquem assentados em grupo de 50. Então você imagina como deve ter sido fácil isso, né? Sem um guarda municipal para ajudar a organizar a multidão, né? Sem um aparelho de som. Como é que fazia para poder dividir aquela multidão de 10 mil pessoas em 200 grupos de 50? E aqueles homens fizeram isso e a multidão ficou assentada em grupos de 50. Olha que maravilha! O Senhor Jesus Cristo pega uma multidão amorfa, uma multidão de desconhecidos, uma multidão de perdidos no meio da multidão e transforma em grupos, em comunidades, em grupos de 50, onde as pessoas poderiam se sentar e olhar nos olhos. Olha que lição! A lição da comunidade, a lição do grupo, a lição de nos aproximarmos. O momento de contingência é um momento que grita por comunidade, que grita por grupo, que grita por aproximação. Num momento, aquela multidão amorfa de desconhecidos agora passam a ser pessoas conhecidas. Pessoas que se olhavam, pessoas que começaram a trocar o seu nome, pessoas que se reconheceram: eu sou dessa aldeia, eu sou desse povoado, eu vim dessa região. Ou seja, começa a haver ali uma partilha de
vida. Essa é a segunda lição. Como sermos grupo estando isolados? Como sermos grupo estando cada um de nós na sua própria casa? Somos grupo primeiro com a nossa família. Somos grupo com aquelas pessoas que são da nossa relação de afeto, as pessoas próximas a nós. É hora da gente criar laços. É hora de você, sim, investir na rede social. É hora de você ligar. É hora de você, mesmo estando fisicamente distante, se aproximar. É hora de comunidade, é hora de reconhecimento, é hora de troca. Eu creio que a nossa igreja, mesmo estando distante, tem experimentado um momento de comunidade, de união. As pessoas estão ligadas, as pessoas sabem o quanto elas precisam orar umas pelas outras e o quanto elas precisam se portar umas com as outras. Quantas pessoas você tem procurado? Talvez seja a hora de você procurar aquele parente que você não vê há muito tempo. Uma troca de telefone, uma troca de mensagem, um sentimento de pertencimento, de grupo, de família, já pode ajudar muito nessa hora. Jesus então pede que eles façam isso, eles fazem, pega aqueles 5 pães e os 2 peixes, agradece ao Senhor e os parte. E aí então aqueles homens começam a dividir e aquilo vai se multiplicando. E eu vejo ali 2 milagres. Pensa que Deus sempre estará pronto a multiplicar aquilo que você decide partilhar. Num outro texto paralelo de um outro evangelista, vai dizer que é um jovem que oferece os 5 pães e os 2 peixes. Mas pensa uma multidão de 10.000 pessoas, com homens, mulheres, crianças. Será que ninguém trouxe um lanchinho? Será que ninguém trouxe algo para si? Será que na hora que os discípulos começaram a perguntar quem tinha alguma coisa para dividir, a maioria não escondeu, não colocou debaixo da túnica, não colocou entre as pernas escondido enquanto estava sentado? Sabe, a gente é assim. Naturalmente a gente tem ações egoístas, a gente sempre pensa primeiro do nosso. E eu vejo que ali houve um duplo milagre. Um milagre que aconteceu no momento em que Jesus pega aquela oferta de 5 pães e 2 peixinhos, aquela impossibilidade, aquele nada diante de uma multidão de 10.000 pessoas. E com fé, movido por esse sentimento de compaixão, ele, o Messias, começa a partir diante dos olhos daquelas pessoas, e ele vai partindo, e os pedaços não se acabam, e vão chegando um a um, e as pessoas vão comendo, e um milagre, mas também um milagre que deve ter comovido muitos, que naquele momento estavam com algo escondido, e começaram a partilhar o milagre de Deus e o milagre de Deus na vida dos homens. O milagre de Deus e o milagre de Deus através dos homens. Jesus pega o pão e os peixes e divide. Milagre. Pessoas que estavam escondendo seu lanche. Divide. Milagre. Jesus pega aquele pouco, aquele nada, aquela impossibilidade e milagrosamente parte e divide por uma multidão. Homens egoístas, preocupados só consigo, se comovem e experimentam o milagre do amor, da compaixão nos seus corações e dividem o que têm. E Deus sempre multiplicará aquilo que você estiver disposto a partilhar. O milagre da multiplicação. Nesse momento de dificuldade, e muitas dificuldades financeiras, muitas dificuldades econômicas, muitas pessoas que estão nesse exato momento tendo grandes problemas com o seu negócio, alguns até fechando a sua porta, pessoas perdendo o seu emprego. É o momento de nós nos unirmos. Por mais que você pense, eu tenho muito pouco, o seu pouco
nas mãos de Deus. Aquilo que você estiver disposto a partilhar, Deus irá multiplicar. Ele multiplica aquilo que nos dispomos diante dele. Ele multiplica aquilo que a gente se dispõe a partilhar. E isso não só em termos financeiros, de você se preocupar com alguém, de você ajudar alguém, mas mais do que isso, em termos emocionais, em termos afetivos e em termos de fé. Como é hora da gente infundir fé. Se é verdade que o vírus contagia, vida também contagia, esperança também contagia, fé também contagia, compaixão e generosidade inunda o mundo inteiro. Haverá resistências, mas sempre haverá muita gente de braços e coração aberto para receber e para partilhar o que recebeu. Esse milagre que Jesus operou diante dos olhos daqueles homens e que Jesus operou no coração de tantos outros, fez com que no final de tudo sobrasse 12 cestos. 12 cestos. É um milagre da graça que se multiplica em cima da graça. Você é convidado a partilhar desse ciclo de graça que gera graça. Então são essas as lições. Primeiro, responder com compaixão. Segundo, responder com comunidade, com afeto, com grupo, com aproximação. E responder entregando até mesmo o pouco que você tem, porque Deus sempre estará firme para multiplicar aquilo que você estiver disposto a partilhar. Que esse momento de contingência seja um momento de milagre de Deus na sua vida e na nossa sociedade. Que as pessoas que dividem o teto com você possam testemunhar esse milagre na sua vida. Que você descubra essa outra maneira de viver. E quando terminar o confinamento, aquilo que muitos esperam, que é uma sociedade machucada, fragmentada, destruída, experimentará o contrário. Uma comunidade que fará da sua fraqueza a sua força, do seu momento de escassez a sua grande experiência de multiplicação. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que essa palavra frutifique na sua vida. Eu vou orar agora, mas eu quero pedir que após esse nosso encontro, você não saia da sua sala, muito pelo contrário, se una às pessoas que estão com você ou você mesmo sozinho e faça a sua oração. Vamos orar pelas pessoas enfermas. Vamos orar por toda essa gente bonita, como eu tenho dito, gente bonita que tem trabalhado nos hospitais. Médicos, enfermeiros, no administrativo, na limpeza, nos suprimentos, na organização. Que Deus abençoe essa gente bonita, renove a coragem e a força. Que Deus abençoe essa gente brava que tem saído para trabalhar, que tem colhido lixo, tem fabricado pão, tem trabalhado nos mercados, nas farmácias. Eu passei um dia desse por uma equipe consertando uma instalação elétrica. Passei por outra equipe da SEDAI trabalhando, consertando um encanamento de uma rua. Que Deus abençoe essa gente brava. Que Deus abençoe o nosso país. Que Deus abençoe o mundo. Ore por todas as autoridades, para que haja neles um espírito de sabedoria e de compaixão. Que nesse momento os egos diminuam e as pessoas possam se unir em face do povo, da gente sofrida que precisa de uma direção firme e generosa. Ore também pelas pessoas que estão trabalhando, buscando uma cura, uma vacina para essa enfermidade. Que Deus visite essas pessoas, que Deus abençoe todos esses experimentos, todos esses processos. Ou seja, hora de nós orarmos por toda ação de bem que tem sido realizada no mundo inteiro. Que Deus possa renovar o trabalho de toda essa gente.
Coloque diante do Senhor a sua vida, a sua família. Que Deus te abençoe grandemente. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo inundem a sua vida, por onde você passar, que você seja um testemunho desse amor, dessa graça e dessa consolação, e que Deus dê a você uma vida abençoada e abençoadora. Amém. Um beijo no coração e uma boa noite.